Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então nessa aula vamos finalizar o curso do jogo da velha com HTML, CSS e JavaScript, que inclusive é o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? Bem, como vocês já podem ver, né, a estrutura já está praticamente pronta. Né? Então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer o algoritmo para resolver o problema. A estrutura já está prontinha, o HTML é basicamente essa estrutura que a gente já fez. O CSS é essa estrutura que a gente já fez, então a gente precisa agora criar o JavaScript. Então vamos seguir o mesmo padrão lá do CSS. Vamos criar um novo arquivo, né? De novo na página web. Se você estiver criando utilizando uma outra ideia ou bloco de notas, você só ir na mesma pasta e criar um arquivo .js. Aqui eu vou criar um arquivo JavaScript, tudo bem? E vou dar um nome para ele de script, tá bom? Aqui o NetBeans já vai criar para mim, ele já apareceu aqui dentro do meu projeto, beleza? Então, basicamente, essa é a forma de se criar um arquivo JavaScript. Bem, para aqui no CSS eu consiga vincular esse arquivo àquele arquivo do JavaScript e quando eu codificar qualquer função lá, ela ser aplicada aqui dentro do meu HTML, eu preciso vir de novo na head, né, aqui junto com onde eu coloquei o CSS, eu vou colocar a tag script, tudo bem? Agora é uma tag script, o type, a propriedade type vai ser text/javascript, e aí a gente vai colocar esse src, que é de source, o código, né? E aí a gente coloca onde é o arquivo, qual é o arquivo que a gente vai codificar e finalizamos a tag, tudo bem? Então, para vincular um arquivo JavaScript externo, que está em outro arquivo, com uma página HTML, você vem aqui na head e coloca script, propriedade dele, text/javascript, o src, src ou source, né, dele, que é o nome do arquivo onde você vai estar codificando o JavaScript, beleza? Bem, para quem já fez o curso lá de algoritmo, que já viu os videoaulas de algoritmo, não vai ter muita dificuldade aqui. Muitos dos conteúdos que eu vou utilizar aqui já foram abordados lá no curso de algoritmos, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar duas variáveis. No JavaScript, a gente não declara o tipo da variável, se ela, por exemplo, é inteiro ou não. A variável ela é do tipo do que ela recebe, certo? Para que eu declare uma variável, eu simplesmente coloco var, né, para falar que é uma variável, o nome dessa variável e o que ela vai receber. Nesse caso, estou criando duas variáveis, sendo a primeira chamada vez, para me controlar qual jogador, né, qual vez é de qual jogador, então se é a vez do jogador 1 ou se é a vez do jogador 2. Eu já estou inicializando ela com 1, quer dizer que sempre vai começar com o jogador 1, né, independentemente de quem seja, sempre o jogador 1, primeiro jogador a colocar uma peça lá no tabuleiro. E eu estou criando uma outra variável, então var, com o nome vencedor, que é onde eu vou salvar o nome do vencedor para depois imprimir na tela quem foi que ganhou o jogo. Aqui eu estou fazendo ela receber apenas duas aspas, né? Abrindo aspas, fechando aspas, sem nenhum conteúdo dentro, porque por enquanto a gente não vai inserir nenhum vencedor, porque a gente ainda não tem. Por enquanto o vencedor está vazio, apenas abri e fechei aspas. Temos então duas variáveis, vez e vencedor, sendo vez recebendo 1, quer dizer que sempre vai começar com o jogador 1, e vencedor recebendo apenas as aspas vazias, sem nenhum vencedor ainda declarado. Então, o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero que na hora que o usuário clicar em alguma das casas, eu vou chamar uma função, né? Eu vou chamar de algum modo um algoritmo que vai executar a função para verificar se o usuário pode jogar naquela casa, se aquela jogada é uma jogada que vai finalizar o jogo. Então eu tenho que criar uma função que ao clicar naquela casa lá no HTML, seja chamado a função aqui. Para a gente criar uma função no JavaScript, a gente usa a palavra function, tudo bem? Então, usando a palavra function, a gente declara que vamos criar uma função, tudo bem? O segundo passo é dar o nome dessa função. Aqui eu vou dar o nome da função de verifica casa. Perceba que eu estou colocando verifica casa, abrindo parêntese, tudo bem? E fechando parêntese aqui até o momento. Só porque quando eu chamar essa função, eu quero informar qual casa que está recebendo. Então para isso eu vou criar aqui também uma variável que eu vou chamar de casa, beleza? Então aqui eu vou declarar a variável casa
e temos uma função que chama verificar casa, que vai receber um valor que vai vir para a gente identificar em qual casa foi criado, beleza? Depois eu vou criar outra variável. Dentro aqui dessa função eu vou criar de novo uma variável. E no JavaScript tem como a gente referenciar todos os elementos lá do HTML. Como que a gente faz isso? Utilizando as propriedades do HTML. Então, como que a gente vai fazer essa referência? Quando eu quero fazer uma referência lá do HTML, eu coloco document. Quer dizer que ele vai pegar um documento lá do HTML, aqui do meu HTML, beleza? Quando eu coloco document ponto get element by ID, eu estou falando do que? O get pegue um elemento pelo ID. Get element by ID. Esse é um método, né, já do JavaScript. Então, eu estou falando, olha, pega um elemento pelo ID e aí eu vou colocar essa variável que está vindo aqui da função. Lembra que eu falei que a função vai receber, tem uma variável que vai receber um valor? Então, eu vou pegar o ID do valor que foi passado para essa função. E aí eu vou falar, ó, com o style background image. Aí que tá. Cada uma dessas casas que a gente criou aqui no HTML, quando o usuário clicar, eu vou colocar um background nela. Esse background vai ser justamente a imagem. Por exemplo, eu vou ter vou mostrar para vocês já. Uma imagem de um X e a imagem de um círculo. Então, quando o usuário clicar, o que eu vou fazer é mudar o fundo dessa casa. Eu vou mudar o background dela. Vou colocar uma imagem como background, ok? Então, nessa variável eu chamei de bg, né, que vai receber o background, eu vou salvar o endereço do background daquela casa, beleza? E aí eu vou criar o if. Para quem viu o curso lá de algoritmos, o if é o mesmo se, tá bom? Então eu vou fazer uma verificação de se. Eu vou verificar se o background é none. None é vazio ou nada dentro, né? Essas duas barras aqui, de novo, para quem fez o curso de algoritmo, é a mesma coisa que se eu tivesse colocado o ou. Lembra do ou lá do JavaScript? Então, se ela tiver um background como none, ou seja, vazio, ou simplesmente vazio com aspas, né? Se ela for igual a none, ou se ela for igual a vazio, perceba que em JavaScript, quando a gente usa um único igual, é para atribuir. Então, quando eu criei uma variável e quis atribuir um valor a ela, eu coloquei, por exemplo, v recebe com 1 igual 1. Eu fiz, então, v receber 1. Para quem fez lá em algoritmo, o recebe é aquela setinha, né? Aqui é com o igual, beleza? Então, e para verificar se são iguais, né? Se são valores iguais, eu coloco 2 iguais. Então, eu coloquei se bg, né, o valor que a gente recebeu do background, foi igual, ou seja, igual a none, quer dizer que ela está vazia. Ou se ela for igual a vazio mesmo, né? Perceba que eu só abri e fechei aspas, ele está vazio, quer dizer então que ele não tem nenhum background. Se ele não tem nenhum background, o que quer dizer daquela casa? Quer dizer que aquela casa ainda não teve nenhuma jogada. Nenhum jogador ainda colocou nenhum elemento dentro dessa casa. Beleza? Isso vai ficar mais claro para vocês no decorrer do que a gente for escrevendo esse código. Então aqui, agora, se o background for vazio, eu vou adicionar então o background. Perceba que eu estou criando uma nova variável que eu chamei de fig, né? var fig, vai receber. Aí, dentro das aspas, eu coloquei URL e abri parênteses, tá vendo? E coloquei vez, que é lá da variável vez, ponto toString. Esse toString é porque perceba que aqui ele é um inteiro, né? Um valor inteiro. Quando eu coloco esse toString, eu só estou convertendo ele para um string, para um valor de caracteres. Tudo bem? Eu não estou utilizando ele apenas como um valor numérico, estou utilizando ele como um caractere, tá bom? Ponto JPG. Por que eu coloquei ponto JPG, pessoal? Porque as minhas imagens vão chamar 1 e 2, sendo 1 o X e sendo 2 o círculo. Tudo bem? Porque aí quando o usuário for a vez do usuário 1 e ele clicar lá, ele vai adicionar a imagem que é um X. Quando for 2, ele vai adicionar a imagem que é um círculo. Beleza? Aqui, ó. Se vocês repararem, eu adicionei aqui duas imagens ao meu projeto, né? A imagem 1, aqui, ó, ele é um X, e a imagem 2, que é um círculo. Tudo bem? Então, são essas imagens que serão os backgrounds lá das minhas casas quando o usuário clicar. Então, quando for usuário 1, então ele vai vir aqui, vai colocar 1 e juntar com ponto .jpeg, que é o mesmo nome da imagem. Então, ele vai pegar essa imagem e vai colocar ela lá como background, beleza? Então, essas imagens eu vou inclusive colocar o link delas no post para quando você estiver fazendo o código, vocês podem ir lá
pegar a imagem e usar essa mesma imagem que eu estou utilizando aqui no curso, beleza? Agora, pessoal, o que acontece? Já que eu setei aonde o jogador colocou, nesse caso o jogador 1, eu preciso controlar quando o jogador clicar, eu mudo de jogador, não é verdade? Então eu vou criar uma estrutura de novo, uma estrutura do if, tá bom? Então eu vou colocar, se a vez for igual a 1, ou seja, se quem acabou de jogar, se a vez nesse momento era 1, então a vez agora vai passar a ser 2. Então, vou fazer vez recebendo, né, e um único igual a 2. Se não, o else aqui, para quem fez o curso de algoritmo lá, o se não aqui chama-se else. Eu coloco dentro do se não, vez igual a 1. Ou seja, explicando essa estrutura. Se vez for igual a 1, quer dizer que quem acabou de jogar foi o jogador 1. Então, agora a vez vai ser do jogador 2. Eu faço vez receber 2. Se não, ou seja, se não for igual a 1, se não for igual a 1, quer dizer então que era 2. Se for o jogador 2 que jogar, volta a ser o jogador 1. Então toda vez ele vai fazer essa verificação. Quem acabou de jogar foi o 1, então passa a ser o 2. Se não foi o 1, quer dizer que era o 2. Então passa a ser 1 novamente. Beleza? Pois bem, pessoal. Agora que eu já consigo, quando o usuário clicar, fazer essa modificação, o que eu quero? Eu quero que a cada vez que fazer essa modificação, eu verifico se já chegou o fim do jogo. De novo, vou criar uma função chamada verificar jogo. Vou criar uma nova função chamada verificar jogo, que dentro dessa função, vou até já colocar a declaração dela, a chamada dela aqui, ó. Verificar jogo. Tudo bem? E aí eu vou criar essa função antes aqui. Então eu vou criar a função function verificar jogo, com esse mesmo nome, tá bom? E aí eu abro e fecho chaves, que aqui dentro eu vou fazer a verificação se o jogo já chegou ao fim. Então agora que a função já foi criada, eu vou começar a trabalhar nessa função para verificar se já chegou ao fim a cada jogada. Então, o que eu estou fazendo quando eu chamo essa função aqui no final da função verificar casa? Toda vez que o usuário clicar em uma casa, ele vai chamar a função verificar casa, beleza? E a cada vez que ele adicionar um elemento nessa casa, ele vai verificar se aquela jogada é a jogada que vai finalizar o jogo, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável chamar tem vencedor. Ou seja, se essa variável for true, quer dizer que alguém ganhou, tá bom? Nesse momento eu vou deixar ela sempre como falso, quer dizer que eu ainda não tenho vencedor, beleza? E vou fazer a primeira verificação, certo? Então eu vou criar uma nova função que eu vou chamar de casas iguais e vou passar os valores 1, 2, 3. O que eu estou falando aqui? Olha, lá dentro dessa função casas iguais, eu quero verificar se o usuário ganhou nas posições 1, 2, 3, nas casas 1, 2, 3. Quais são as casas 1, 2, 3? É justamente na primeira linha, quer dizer que lá na primeira linha, se ele marcou casa 1, casa 2 e casa 3 igual, quer dizer que ele ganhou nesse jogo. Beleza, pessoal? Vocês estão percebendo aqui que eu chamei uma função casas iguais e passei 1, 2, 3? Só que eu ainda não criei essa função. Então antes da gente verificar as outras linhas, eu vou primeiro criar essa função casas iguais. Então vou criar aqui, ó, function casas iguais e perceba que eu passei para ela, olha, A, vírgula, B, vírgula, C. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando que o primeiro valor que eu passar vai estar guardado em A, o segundo valor em B, o terceiro valor em C. E aí eu tenho que verificar se esses três valores aqui são iguais. Se esses três valores são iguais, quer dizer que o cara ganhou, tá bom? Então, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de BGA, tá? Com esse A maiúsculo aqui do BGA. E vou fazer document.getElement by ID, né? Vou pegar o ID da casa e concatenar a casa com A, com o valor que veio A. Ou seja, por exemplo, nesse primeira casa iguais que eu chamei, eu passei para A o valor 1. Quando eu passei 1 aqui, esse 1 foi para A, certo? Então, quando eu concatenar, ele vai verificar o seguinte: na casa com valor em A, concatenado com valor em A, qual que é o valor que está em A? 1. Então, na casa 1, pegando o estilo e o background dela. Beleza? Então, fazer isso para B e para C. Ou seja, eu vou sempre verificar o ID das três casas para verificar se o background delas vão ser iguais. Se o background delas forem iguais, quer dizer que o cara ganhou nesse jogo, tá bom?
Como que eu faço essa verificação? Primeiro eu vou verificar se BGA é igual a BGB e se BGB, o I aqui, né, esse 2i comercial aqui, quer dizer que é o E. Então, para ser verdadeiro, esses aqui tem que ser todos true. Então, se A for igual a B e B for igual a BGC, quer dizer que os três são iguais, certo? Por fim, eu vou verificar se eles são diferentes de none e se são diferentes de vazio, certo? Para a gente verificar se é diferente aqui no JavaScript, a gente coloca ponto de exclamação igual. Você coloca BGA, ponto de exclamação, espaço, ponto de exclamação igual, espaço, o que você quer verificar. Então, dessa forma, vai ficar BGA é diferente de none e BGA é diferente de vazio? Se sim, então quer dizer que BGA é igual a BGB e BGB é igual a BGC, sendo A diferente de none. Por que eu só verifiquei se A é diferente de none? Porque se A for diferente de none e A sendo igual a B e B igual a C, quer dizer que eles também seriam none. Então eu só preciso verificar para o background de A aqui, tá bom? E aí, se esses valores são verdadeiros, então quer dizer que o carinha conseguiu marcar, né, as posições iguais. Aqui é uma coisa um pouquinho mais complicada, mas vai dar para vocês entenderem. Então, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se dentro de BGA, se dentro lá do endereço do background de A, esse index of quer dizer o seguinte, eu coloco bga.indexOf. O que é o index of? Ele vai encontrar lá dentro do endereço do background, ou seja, do endereço da imagem, se o valor é igual a 1.jpg. Ou seja, ele vai verificar se a imagem que está dentro dessas casas que são iguais é igual a 1. Certo? Esse maior igual a 0 quer dizer que se ele encontrou, ele vai retornar um valor igual ou maior que 0. Se ele encontrou, nesse momento, lembra da variável que a gente criou lá no início, o vencedor? Nesse momento, a gente sabe que o vencedor é o jogador 1. Por quê? Porque as casas que foram iguais, BGA com BGB, BGB com BGC, são casas que têm no background a imagem 1.jpg, que é a imagem que faz referência às jogadas do jogador 1, certo? Se ela for igual, então, se for igual a 1.jpg, quer dizer que o vencedor é o jogador 1. Então, vou lá na variável vencedor e faço, né, ela receber o valor 1. E depois eu faço um else, ou seja, se não é igual a 1jpg, isso quer dizer que ela é igual a 2jpg. Então o else se não for o primeiro, quer dizer que ela é o segundo. Então o vencedor nesse caso é o jogador 2. Então eu faço a variável vencedor receber o valor 2. Agora, pessoal, o que eu faço? Beleza, eu já verifiquei que salvei aqui quem que foi o jogador que ganhou, tudo bem? Só que a pergunta aqui inicial era se essas casas, a casa 1, 2, 3, tinham o mesmo background. Eu preciso retornar esse valor na onde ele foi chamado aqui embaixo. Eu preciso retornar se ele é falso ou verdadeiro. Se ele entrar aqui dentro, ou seja, se o background de A, se o background de B e o background de C for igual, isso quer dizer que ele tem que retornar para mim o valor true, o valor verdadeiro, né? Então eu vou colocar aqui dentro true return, né? Essa palavra em inglês return quer dizer que é retorne. Retorne aqui para onde chamou casas iguais o valor true, o valor verdadeiro. Porém, se ele não entrar aqui dentro desse if, quer dizer que as casas não são iguais, quer dizer que elas são diferentes. Como que eu faço para informar então que elas são diferentes? Eu coloco, né, aqui depois do if, else e return false. Ou seja, as casas não são iguais, então quando eu perguntar aqui embaixo se a casa 1, 2 e 3 são iguais, ele vai me retornar falso, quer dizer que elas são diferentes. Se elas forem iguais, ela vai informar qual que é o vencedor e retornar true. Tudo bem? Então, pessoal, perceba que para esse caso a gente só verificou para as casas 1, 2 e 3. Tudo bem? Que são essas primeiras aqui, ó, casa 1, casa 2, casa 3. Só que qual que é a jogada do jogo da velha, né? Como que é a regra do jogo da velha? Ele tem que ganhar marcando em todas as linhas e em todas as colunas
ou nas diagonais, né, sendo a diagonal principal ou a diagonal secundária. Então a gente tem que fazer essa verificação para todos esses elementos. Como que a gente vai fazer essa verificação? Então vamos lá. Eu verifiquei aqui apenas para a primeira linha, se são iguais 1, 2 e 3. Então o que eu tenho que verificar agora? Se são iguais 4, 5 e 6. Quais são as casas 4, 5 e 6? São as casas da segunda linha, não é verdade? Então eu vou verificar se as casas da segunda linha são iguais para a gente ter um vencedor. Perceba que sempre, se ele entrar, né, dentro de um if, se ele retornar true aqui na pergunta, se as casas são iguais, ele vai entrar e vai falar aqui, ó, tem vencedor, vai receber true. Ou seja, nesse momento a gente sabe que tem um vencedor já, e aqui em cima a gente informou qual é esse vencedor. Beleza? Então eu vou colocar aqui, né, esse else if, ou seja, se as casas 1, 2, 3 não forem iguais, então ele vai vir para o segundo. Se casa 4, 5 e 6 são iguais, ou seja, a segunda linha. Depois eu vou fazer a mesma coisa para as casas 7, 8, 9, que é a terceira linha. Beleza? Então eu verifiquei para todas as linhas. Linha 1, linha 2 e linha 3. Se alguma dessas linhas teve algum vencedor. Beleza. Se não tiver nenhuma das linhas, eu preciso verificar também nas colunas. Então, quais são as casas da primeira coluna? É a casa 1, a casa 4 e a casa 7. São as casas da primeira coluna, não é verdade? Então eu vou fazer essa verificação. Casa 1, 4 e 7 são iguais, quer dizer também que tem um vencedor. A segunda coluna, casa 2, casa 5 e casa 8. Então eu vou verificar lá na casa 1, 5 e 8. Beleza? Depois 3, 6 e 9, que é a terceira coluna. Beleza? Então verifiquei aqui as linhas, né? E depois verifiquei as colunas. Agora, o que está faltando verificar? As diagonais. Quais são as diagonais nesse jogo, então, pessoal? As diagonais são as casas. Vamos aqui olhar na imagem. As diagonais são as casas 1, né? Lembrando que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Sempre nesse sentido. Então, quais são as diagonais? A casa 1, a casa 5 e a casa 9. Tudo bem? E a diagonal secundária é a casa 3, a casa 5 e a casa 7. Tudo bem? Então, a diagonal secundária é a casa 3, 5 e casa 7. Então, se ganhou. Então, a gente precisa verificar na casa 1, 5 e 9, sendo a diagonal principal, e na diagonal secundária, nas casas 3, 5 e 7. Tudo bem? Então, vamos ver como é que ficou lá no código. Então, vamos olhar aqui. Ó, nas casas 1, 5 e 7, né, que é esse aqui, e nas casas 3, 5 e 7. Tá bom? Então, nessas verificações aqui, eu vou verificar se teve um vencedor nessas jogadas. Ok? Beleza, pessoal. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero, lá no HTML, criar uma nova div para que eu possa imprimir, né, quem foi o jogador que ganhou. Eu quero, então, que fique impresso na tela quando o jogador ganhar, quem foi o jogador que ganhou essa rodada. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Então eu vou lá no HTML e vou colocar aqui no final. Ó, perceba que tem que ser fora dessa div do jogo. Então, olha, eu verifico onde ela está fechando. Ela está fechando aqui embaixo. Então eu não vou colocar dentro dela, eu vou colocar fora dessa div. E vou criar uma nova div com o ID resultado. Dentro dessa div aqui eu quero escrever quem foi o jogador que ganhou para ficar lá na tela para o usuário saber. Agora, pessoal, aqui no JavaScript, depois que eu já verifiquei todas as casas, perceba que em todas elas eu estou fazendo a variável tem vencedor receber true, certo? Ela começa inicializando com false e ele sempre verificando se alguma das casas são iguais, né? Se as casas forem iguais, ele tem vencedor, vai receber true. Então eu vou criar um novo if aqui embaixo, ó. Eu vou criar um if para verificar se tem vencedor. Se tem vencedor for igual a true, quer dizer que ele vai entrar dentro desse if, beleza? E aí, lembra lá dessa div que a gente acabou de criar com o ID resultado? Eu vou lá nessa div, então eu vou colocar document.getElementById e coloco o ID dela, né? Que lá a gente tinha colocado o ID aqui, ó. Resultado, então tem que colocar o mesmo nome. Pegar o elemento pelo ID e vou colocar lá, olha, dentro do HTML dela, eu quero que adicione o seguinte conteúdo, ó. Entre aspas, H1, lembra da tag H1 lá do outro vídeo?
de HTML e CSS, quer dizer que vai ficar um texto maior, né? O jogador vencedor, né? O jogador. Aí eu finalizei aqui as aspas, né? E concatenei, coloquei um mais para juntar. E aqui ele vai imprimir o valor contido na variável vencedor. Onde que está essa modificação? Aqui em cima, olha. Perceba que eu estou fazendo o vencedor receber 1 ou 2. Então, na hora que ele for imprimir aqui embaixo, na hora que ele for imprimir aqui, ele vai imprimir o valor contido lá. Ou vai imprimir 1 ou ele vai imprimir 2. Então, ele vai imprimir na tela o jogador, né, no caso 1 ou 2, venceu. Então, na tela, na hora que um dos jogadores ganhar, ele vai imprimir aqui que o jogador 1 ou o jogador 2 venceu. É isso que eu quero fazer. Se tem um vencedor, eu quero lá naquela div com id resultado e colocar na tela que o jogador 1 ou o jogador 2 venceu. Agora, eu vou simplesmente criar uma nova variável que nem casa, vocês vão entender já por que eu estou fazendo isso. Então, uma variável casa e vou de novo, document.getElements. Perceba que eu tenho aqui, diferente do getElement, eu tenho getElements, ele tem um S, né? getElements by class name. Casa. Então, eu vou pegar todos os elementos que tem class casa, certo? Então, ele vai pegar todos esses elementos com class casa. Beleza? E vou criar um for. Para quem ainda não viu, for é uma estrutura de repetição. O que eu quero dizer? Aqui dentro vai ter todos os elementos, certo? Todas as minhas divs com classe igual a casa. E eu quero percorrer essas divs, então por isso que eu estou fazendo, olha, variável indo com i, indo de 0 até i indo de casas, que é essa variável que eu criei. Length, ou seja, quantidade de casas, de elementos que eu tenho aqui, ó, de casa. Ele vai contar, certo? E vai ir de 0 até essa quantidade de elementos, indo de 1 em 1. E aí, para cada uma dessas casas, eu vou fazer o onClick, que é o evento, quando ele clicar, ser igual a null. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque quando um jogador vencer, eu quero que ele pare de ter o evento de quando o usuário clicar, poder ainda colocar uma imagem. Ou seja, quando algum usuário for vencedor, eu vou anular lá o evento de clique. Eu já vou mostrar a vocês como que cria esse evento, como que a gente vai criar esse evento lá no HTML. Então, pessoal, a gente precisa, já que a gente está falando que a gente vai anular, né, o evento do onClick, a gente precisa primeiro colocar esses onClick lá nas nossas divs. Então, quando o usuário clicar dentro do casa 1 dessa div, eu quero chamar a função verificar casa, certo? Para verificar se ele pode colocar um valor aqui dentro e se quando ele clicar, ele não tiver nenhum valor, ele vai poder, né, se o valor for vazio lá dentro, ele vai poder mudar e adicionar uma das imagens, que é o que a gente já fez aqui, mudar o background dessa célula, dessa casa, para o background referente ao jogador, que foi o que clicou. Então, como que eu faço isso? Eu faço isso usando o evento onClick, certo? OnClick. Com esse evento que eu faço a chamada. Então, esse evento é o evento de clique do mouse. Então, o onClick, quando o usuário clicar dentro dessa casa 1, ele vai chamar a função lá do JavaScript verificar casa, passando para ela o valor casa 1. Então, quando chamar essa função verificar casa, essa variável aqui, casa, vai receber esse valor aqui, ó, casa 1. Tudo bem? Perceba que o onClick, eu estou começando ele com onClick recebe, entre aspas duplas, verificar casa e o casa 1 aqui entre aspas simples, tá? É interessante que vocês coloquem dessa forma, beleza? E aí eu tenho que fazer isso para todas as outras casas. Então eu posso vir aqui, copiar, né, e colocar para todas as outras casas, ó. OnClick, verificar casa, OnClick, verificar casa. Mas eu tenho sempre que lembrar de colocar casa 2, a casa referente a que a gente está colocando aqui, onde vai ser o onClick, beleza? Vou colocar aqui de novo para casa 4, vou colocar aqui também para casa 5, vou colocar para casa 6, sempre o onClick. O onClick, de novo, só recapitulando, ele é um evento de clique do mouse. Quando o usuário clicar, quer dizer que vai chamar a função verificar casa lá do JavaScript, beleza? Então, casa 8 e casa 9. Então, fizemos isso para todas as casas, beleza? Tranquilo? Vamos testar então para ver como é que está ficando lá no navegador. Então estamos aqui com o navegador, vou dar um F5
né, para atualizar a página, e vamos ver o que acontece quando eu clicar em uma casa. Olha, que legal, como eu fui jogador 1, cliquei, ele colocou a imagem com 1. Agora que o jogador 1 já jogou, quando eu clicar de novo, agora foi a vez do jogador 2. E assim por diante. Perceba? Ó, ele vai sempre colocando. Perceba que teve um jogador que venceu. Então o que ele imprimiu aqui na tela para mim? O jogador 1 venceu. Por que o jogador 1 venceu? Porque na diagonal secundária, o jogador 1 ganhou. Beleza? Para que eu comece o jogo, eu tenho que vir aqui e atualizar a página novamente. Quando eu atualizo, ele reinicia. Então eu posso fazer, por exemplo, vou fazer o jogador 2 ganhar. Vou colocar aqui jogada do jogador 1, a primeira casa. Depois coloco o jogador 2 aqui. Vou colocar o jogador 3 aqui. Vou colocar a próxima jogada aqui. E fiz o jogador 2 ganhar. Tudo bem? Então, perceba que quando eu vou clicando nas casas, ele já vai mudando a imagem automaticamente, porque eu vou tratando isso aqui na vez. Então, sempre que for o jogador 1 que jogou, depois ele muda para 2. E assim sucessivamente até que a gente tenha um vencedor. Beleza? Bem, para deixar o jogo ainda um pouco mais interessante, vamos voltar lá para o código, né? E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou lá no HTML e vou criar um botão, aqui dentro eu vou criar um botão, vou colocar aqui com a tag P, justamente para que eu possa estar criando como um novo parágrafo, tá bom? Lembra lá, né? E aí eu vou criar um botão, e dentro desse botão de novo vou colocar o onClick, e estou chamando uma função chamada reiniciar jogo. E aí eu vou colocar dentro do botão, né? Vai ficar dentro do botão. Ó. O botão está iniciando aqui e finalizando aqui, ó. Então, inicialize o botão então, e depois barra botão para finalizar. E aí dentro das propriedades do botão, eu coloco o onClick, chamando uma função que eu vou chamá-la de reiniciar jogo. E dentro do botão eu escrevo, né, reiniciar o jogo, para aparecer essa imagem bonitinha para o usuário. E volto lá para o JavaScript. Aqui dentro eu vou criar essa nova função. Beleza? Então vamos lá criar essa nova função. A função vai chamar reiniciar jogo, né? Então eu vou colocar aqui a função reiniciar jogo. E dentro dessa função eu simplesmente coloco locate, que é o local onde a gente está, né, no navegador, dá um reload. Ou seja, eu vou recarregar a página para que o jogo comece novamente. Então vamos ver lá no navegador como que está ficando. Lembrando que você tem que salvar sempre os arquivos, tá bom? Antes de ir lá testar. Então vamos lá ver como que está ficando no navegador. Vou atualizar a página. E aí perceba que ele já apareceu para mim aqui, ó, o botão reiniciar jogo. Então vamos aqui fazer de novo uma nova jogada. O jogador 1 venceu aqui na primeira coluna. Como que eu faço para reiniciar o jogo? Só clicar no botão. Perceba que ele já reiniciou o jogo e eu posso jogar novamente quantas vezes eu quiser até que tenhamos um vencedor. E assim sucessivamente. Então vou aqui jogando e conversando com vocês. Então pessoal, o seguinte, vocês viram que não tem muita dificuldade. É um jogo bem simples, né? O jogo da Vera é um jogo bem simples e a gente consegue fazer ele usando apenas conceitos básicos do JavaScript, do HTML e do CSS. Tudo bem? Então, eu quis fazer essa videoaula para vocês justamente porque com ela vocês vão colocar em prática conceitos, né? Alguns novos, então do JavaScript, alguns conceitos novos que eu ainda não tinha passado, mas para quem fez o curso de algoritmo já consegue fazer uma assimilação boa, né, do que a gente viu lá no curso de algoritmo. Então, por exemplo, as estruturas lá que a gente chamava de se, que a gente chama de if, se não, a gente chama de else e assim por diante. Aqui eu acho que o mais novo desses conceitos são os conceitos de funções, mas vocês praticando aí vocês já conseguem ir tendo uma noção. Depois eu faço uma videoaula explicando com um pouco mais de detalhe. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês? Que vocês conseguem fazer um jogo utilizando apenas conceitos básicos do HTML, do CSS e do JavaScript. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e é isso. Então, se você gostou, por favor, deixe um comentário, deixe um like. Se você estiver interessado em fazer o curso de algoritmo ou algum dos outros cursos que a gente tem lá no Portal Programando, acesse lá portalprogramando.com.br, faça o curso, pegue o seu certificado, tudo bem? Peço também que vocês compartilhem com algum amigo que vocês acham que possam gostar desse vídeo para que a gente consiga, né, fazer o canal crescer, beleza? E
Espero vocês para a próxima. Abraço!